esperado nosso programa A Bíblia Tinha Razão, aonde a gente responde aquelas perguntas, né, difíceis que os nossos ouvintes fazem através do nosso e-mail. Você pode também mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, tá bom? Se você tem uma pergunta aí que você não entendeu direitinho, você ainda não entendeu direitinho, aí você pode mandar sua pergunta para nós e aí nós vamos estudar aqui, né? Porque a gente vai estudar direitinho e vai trazer aquela informação necessária para você e vamos provar para você que a Bíblia tem razão e que nós sempre vamos estar equivocados. Tá na hora de uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, dessa vez a Bíblia tinha razão. A pergunta vem de São Paulo. São Paulo, capital. Deixa eu ver aqui quem está perguntando é o Ricardo. O Ricardo quer saber, bom dia, pastor Samuel Gomes. Eu queria saber por que Jesus foi transfigurado enquanto falava com Moisés e Elias. O quê? Não acredito. Muito bacana a pergunta do Ricardo, que vem lá da cidade de São Paulo. Ele quer saber por que Jesus foi transfigurado enquanto falava com Moisés e Elias. Bora lá, Ricardo, vamos tentar responder aqui essa pergunta, né? Por que ele foi transfigurado, né? Cerca de uma semana depois de Jesus claramente dizer aos seus discípulos que iria sofrer, né? Ser morto e ressuscitar, ele e voltar da vida, né? Tá lá em Lucas capítulo 9, versículo 22. Então ele levou Pedro, Tiago e João a um monte para orar, né? Enquanto orava, a sua aparência pessoal foi transformada em uma forma glorificada e as suas vestes tornaram-se branca, deslumbrantes. Então ficaram assim branca, deslumbrante, né? As vestes de Jesus. E então Moisés e Elias apareceram. O quê? Não acredito. Verdade, Moisés e Elias apareceram e falaram com Jesus sobre a morte que aconteceria em breve, né? A morte que aconteceria em breve. Pedro, sem saber o que estavam dizendo, sendo muito medroso, né? Porque Pedro, ele tinha fama de valentão, mas na verdade ele era muito medroso. Andava com uma faca todo o tempo, né? Jesus sempre disse assim, Pedro, guarda tua faca, mas todo tempo ele andando com aquela faca dele. Vocês lembram? Quando os guardas chegaram para prender Jesus, o que Pedro fez? Tacou a faca na orelha logo de Malco e aquela coisa toda, entendeu? Então, Pedro era um cabra medroso, porque o cabra que anda armado, né? Ele é medroso, né? A não ser que ele seja uma autoridade, né? Porque tem que andar, porque por causa da vagabundagem que tá por aí tem que andar armado, né? Se bem que o Lula é contra a arma, né? Contra a arma. Quer desarmar todo mundo e tal, aquela coisa toda, né? Mas tem que andar com a arma aí porque os vagabundos estão soltos. Vagabundos estão soltos e aquela coisa toda, aquela vagabundagem tremenda, né? E aí roubando celular pra tomar uma cervejinha, entendeu? Então tem que andar armado mesmo, que é pra meter bala neles, né? Não acredito. Olha a violência, pastor, o senhor tá muito violento. É porque a gente fica com raiva desses vagabundos mesmo. Mas tudo bem, vamos levar eles pra série e vamos pregar o evangelho pra eles, né? Então vamos lá, cala a boca, risadinha, deixa eu explicar aqui, certo? Então, ele levou Pedro, Tiago e João, né? Ao monte para orar. Enquanto orava, essa aparência foi transfigurada, né? Então Jesus, acontecera que em breve, estava falando sobre a morte de Jesus, né? Então Pedro, sem saber o que estava dizendo, sendo muito medroso, ofereceu-se para organizar 3 abrigos para eles, né? Pedro queria logo organizar ali 3 abrigos, uma casa para um, uma casa para outro, vamos fazer logo amizade, a política do bem. Pedro pensava que era fantasma. Pedro pensava ali que ele estava vendo um fantasma. Vamos logo fazer uma casa aqui para eles, para não assombrar a gente, né? Nem menino com medo de fantasma, com medo de escuro, né? Então, sem dúvida, Ricardo, sem dúvida, cala a boca, menino.
Sem dúvida, Ricardo. Uma referência aos aqueles que estudam, né, a Bíblia, referência utilizada para celebrar ali a festa dos tabernáculos, né? Quando Pedro ofereceu aquela tenda, ele estava fazendo uma referência à festa dos tabernáculos, quando os israelitas habitavam em cabanas por 7 dias, né? O quê? Não acredito. 7 dias eles ficavam ali durante aquele período morando em cabanas. Está lá em Levítico capítulo 23, versículo 34 ao 42. Então, Ricardo, Pedro estava expressando um desejo de permanecer naquele lugar, quando de repente uma nuvem envolveu e uma voz disse: "Este é meu filho escolhido, ouçam a ele." Que bacana, né? Então aquela voz disse: "Este é meu filho escolhido, ouçam a ele." Então a nuvem se levantou. Moisés e Elias tinham desaparecido. O quê? Não acredito. Tinham desaparecido, sumiram, né? E aí foi que Pedro ficou espantado. Meu Deus, sumiram. Cadê os homens? Fantasma. Aí que Pedro se espantou mesmo. Então, de repente os homens sumiram. Então, Jesus estava sozinho ali com os discípulos, que ainda estavam com muito medo, né? Com muito medo, um medo tremendo. E Jesus advertiu-lhes a não contarem a ninguém o que tinham visto. O quê? Não acredito. Você não conta com ninguém, não vão dar com a língua nos dentes, não, mano. Não vão dar com a língua nos dentes, certo? Então, Jesus advertiu que não contasse. Cala a boca, risadinha. Não contasse, né? Porque não contasse a ninguém aquilo, né? Ninguém tinha visto, pelo menos até depois da ressurreição. As 3 narrativas, Ricardo, deste evento são encontradas em Mateus capítulo 17, versículo 1, e Marcos 9, versículos 2 a 8, e Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Sem dúvida, o propósito da transfiguração, Ricardo, de Cristo em pelo menos uma parte de sua glória celeste, foi para ter ali um círculo íntimo dos discípulos, para que o círculo íntimo dos discípulos adquirisse uma maior compreensão de quem era Jesus. Para que eles tivessem ali mais uma intimidade para saber com quem de fato eles estavam lidando, com quem de fato eles estavam habitando, né? Estavam andando, para que eles soubessem quem de fato era, quem compreendesse um pouco melhor quem era Jesus, né? Cristo sofreu uma mudança drástica na sua aparência, a fim de que os discípulos pudessem vê-lo em sua glória. Os discípulos que só o conheciam como ser humano, só conheciam o seu corpo humano, né? Tinham agora a maior percepção da divindade de Cristo. Agora eles estavam vendo de fato o Cristo glorificado, né? Eles que só conheciam o Cristo humano, agora estavam de frente do Cristo divino, né? Certo? Eles só conheciam o corpo humano de Jesus, agora tinham uma percepção da divindade de Cristo, embora não pudesse entendê-la completamente, né? Isso lhe deu a garantia de que precisavam, após ouvir a notícia chocante da sua morte, que estava próxima. O quê? Não acredito. Estava próxima. Então, Ricardo, simbolicamente, o aparecimento de Moisés e Elias ali representava a lei e os profetas, né? Então, esse foi o motivo da aparição desses dois profetas de Deus. Ali Elias representava a lei, né? E a aparição de Moisés, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, né? Entretanto, a voz de Deus do céu, ouçam ele, mostra claramente que a lei e os profetas deviam dar lugar a Jesus. Então ali está claro que Jesus é maior que a lei e maior que os profetas, né?
Jesus era maior que a lei, maior que os profetas. Ouçam ele, mostrou claramente que a lei e os profetas deveriam dar lugar a Jesus. Aquele que é novo, né, que é o novo e vivo caminho, que está substituindo o antigo, ele é o cumprimento da lei, né? Ele é o cumprimento da lei. Da lei e das inúmeras profecias do Antigo Testamento, né? Então ele é o cumprimento dessa lei e das inúmeras profecias do Antigo Testamento. Além disso, Ricardo, em sua forma glorificada, eles tiveram uma breve visualização da sua glorificação e a entronização vindoura como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Ricardo, foi por isso que Jesus foi transfigurado, para que os discípulos tivessem essa noção de com quem eles estavam lidando, quem era que estava diante deles. Os discípulos nunca se esqueceram disso. E o que acontecera naquele dia, naquela montanha, sem dúvida, essa era a intenção. João escreveu em seu evangelho: vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Pedro também escreveu: de fato, não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Então, Ricardo, eles tinham respaldo para falar isso aqui. Eles falavam isso aqui com respaldo, né? Com respaldo. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Que maravilha, né? Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, disse os apóstolos. Nós mesmos ouvimos, né? Quando Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Jesus disse também: onde tiver, quando a gente for falar alguma coisa que é verdade, é necessário que tenha ali a testemunha de 2 ou 3 pessoas, né? Para testemunhar que aquilo é verdade. Então, por isso que Jesus levou aqueles para lá, né? Para que fosse testemunha. Quando estávamos com ele no Santo Monte, né? Nós ouvimos a sua voz, a voz daquele, né? Então, aqueles que testemunham a transfiguração, Ricardo, eles deram seu testemunho aos outros discípulos incontáveis e milhões de vezes através dos séculos. Brasil! Então, mais uma vez, nós explicamos aqui, né, que Jesus foi transfigurado para mostrar para os seus discípulos quem de fato ele era, tá bom? Então, mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, não adianta dar murro em ponta de faca. A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados. Não adianta tentar dizer que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia é não sei o que e tal. Não adianta. Não adianta dizer que a Bíblia se contradiz, porque a Bíblia, ela responde a ela mesma, né? E no final nós sempre vamos chegar a esta conclusão de que nós é que estamos terrivelmente equivocados e que a Bíblia sempre vai ter razão. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, sua audiência. Foi muito gostoso estar aqui junto com você, apesar da garganta estar assim inflamada, mas foi gostoso demais. E quero pedir que você deixe o seu like, pedir que você compartilhe esta mensagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para fortalecer aqui o trabalho da nossa equipe, da nossa rádio, tá bom? E para que mais pessoas possam ter o acesso ao conhecimento. Vou ficando por aqui, tá bom? Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir. Se a garganta tivesse mesmo legal, mesmo se ela não tiver, mas eu vou fazer um esforço para estar aqui com vocês, porque para mim é um prazer estar junto com vocês. Deixo vocês na companhia de Acélio Trindade. A todos vocês, uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Fui!